É um prazer enorme, irmãos, estar com vocês nesta atualização profética, neste vídeo especial na Escola de Profecia. Hoje nós teremos também o nosso estudo sobre o livro de Daniel. Eu oro para que as bênçãos de Cristo habitem no nosso coração, que Jesus prepare nossa vida, prepare nossa mente e o nosso caráter para o seu encontro. Queridos, na última apresentação de ontem, eu compartilhei quase lá no final do vídeo alguns vídeos com palavras tão significativas, com palavras tão profundas, do que o movimento dominical fala abertamente. E porque eu estou ciente de que muitos não chegaram até o final, e esse às vezes é um dos problemas de algumas pessoas que comentam aqui no canal. Abrem um vídeo, assistem 3 segundos, não entenderam nada do que eu falei, não viram nada do que eu falei, mas mesmo assim querem deixar o comentário dizendo: estão iludidos. E porque eu sei que existem estas pessoas, bem no começo do vídeo, eu quero voltar a colocar aqueles vídeos que coloquei no final do vídeo anterior. Escutemos e entendamos o que vem no mundo. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. A ordenação pública a Deus é algo que sofreu muito nas últimas décadas, mas é facilmente restaurado. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. E eu diria que foi promulgado e continua a estar nos livros, em muitos estados diferentes, na forma de leis Jesus, das leis de sábado. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. Se você estiver acompanhando nossas disputas, temos sido proponentes das leis do sábado. The restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A restauração do sábado é o presente mais concreto e material que podemos dar à nossa nação. Isto foi numa reunião em uma universidade dos Estados Unidos da América. Inclusive, o vice-presidente de Trump estava lá presente. E eles disseram que o maior presente que pode se dar à nossa nação agora é o descanso dominical. Vamos ver outro vídeo. In a pluralist society, if you reinstate blue laws, Uma sociedade pluralista, se você restabelecer as leis Jesus, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of, thread that needle? então você teria que proibir as equipes esportivas no sábado para acomodar os judeus no sábado, adventistas do sétimo dia. Well, But we're not obligated to satisfy every group under the sun. Não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sob o sol. Um dos membros do debate perguntou: vivendo numa sociedade pluralista, como é que vai ser então para aqueles que guardam o sábado, como judeus e adventistas? O outro membro do debate simplesmente disse, com tanta frieza: não somos obrigados a acomodar todas as pessoas debaixo do sol. Não, os adventistas que guardam o sábado não serão acomodados, não somos obrigados a acomodar essa classe. Está isto claro? Portanto, o sábado que eles falam tanto aqui, não é outro senão o domingo. Ora, amigos, se depois de tudo isto aparecem aí pessoas dizendo que eu estou iludido, com todo o respeito, você tem problema de audição. Isso é grave, você tem que ir ao hospital. Se você ouve isto e ainda diz que nós estamos iludidos, algum problema você tem de audição ou de visão. E eu não quero crer que você tenha problema realmente de audição. Eu vou lhe dar uma chance para ver se isso é ou não verdade. Tente escutar. then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of, thread that needle? Então você teria que proibir as equipes esportivas no sábado para acomodar os judeus no sábado, adventistas do sétimo dia. Well, But we're not obligated to satisfy every group under the sun. Não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sob o sol. Ok. Tem ou não um problema de audição? Eu creio que não. Bem, em 21 de julho de 2024, a revista Carisma
que de fato é uma revista cristã direcionada ao público pentecostal e carismático, defendeu o descanso dominical, enfatizando seus benefícios para a saúde física, mental e espiritual. A publicação apresenta o domingo como um presente precioso e divinamente ordenado. Vejam aqui, 21 de julho de 2024. 4 chaves para administrar o seu sábado. E eu voltarei para o título desta publicação. Vejam, é dito: o sábado é para a renovação. Semelhante aos ritos anuais de passagem e outros limiares de vida, como aniversários e feriados, cada domingo é o nascimento de uma nova semana. Opa, eu agora não estou entendendo. Não estou entendendo. Porque primeiro eles disseram: o sábado é para a renovação. Mas depois dizem que cada domingo é o nascimento de uma nova semana, com oportunidades para o bom trabalho que o Senhor nos capacita. Estão falando do sábado ou do domingo? Vamos continuar. É dito: cada novo domingo é um renascimento, um tempo para uma contabilidade do passado e recomendando o nosso futuro de volta ao Pai, que nos apresentou desde o princípio. O domingo nos foi apresentado desde o princípio. Vamos continuar. Eles dizem que seus domingos oferecem uma oportunidade preciosa para se desligar do ruído digital e cultivar conexões mais profundas com a família, com os amigos, com Jesus. Eles falam de sábado e depois dizem que o sábado é domingo. O fato é que o sábado não é domingo. O domingo nunca vai ser sábado. Ora, vejamos aqui. Este padre católico escreve no seu livro, página 225, foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, transferiu o descanso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor. Portanto, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem prestada por eles, de inspiração própria, à autoridade da Igreja. Está isto claro? Todos os protestantes que guardam o domingo estão prestando homenagem à Igreja Católica, que foi ela quem instituiu este dia para adoração. Agora, eu falo para os sinceros de coração. Em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, Deus nos convida à verdadeira adoração. Deus nos convida, amigos, para uma verdadeira adoração, porque nós estamos num grande conflito. Vejam aqui, Apocalipse 14, começando do verso número 6. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a palavra de Deus nos convida a adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, está nos convidando para adorar o Criador dos céus e da terra. E de que forma nós expressamos nossa adoração ao Criador dos céus e da terra? Voltamos para Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E é surpreendente o fato de que, mesmo na América, que estão trazendo os 10 mandamentos na praça pública, estes cristãos ainda dizem que o sábado é o domingo. Isto é muito difícil de entender. O verso número 8 nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? O verso 11 responde: pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O mundo é convidado à verdadeira adoração, a voltar ao sábado bíblico estabelecido por Deus na criação do mundo, e não o domingo, certo? Amigos, vamos então ao nosso estudo precioso do livro de Daniel, e hoje nós vamos entrar no capítulo 6. No capítulo 6 do livro de Daniel. Convido vocês a uma oração. Pai eterno, obrigado por este momento em que podemos estudar a sua palavra mais uma vez. Venha nos abençoar, abrir nossa mente, para que nos dê compreensão e vontade de colocar em prática todos estes ensinamentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, estamos quase chegando ao final da parte histórica do livro de Daniel.
E a partir do próximo estudo que falarmos sobre Daniel, vamos tratar sobre profecias, muito mais profecias. Mais um decreto de adoração é visto, e agora no capítulo 6 de Daniel. Um novo governo se estabelece na caída da Babilônia, mas Daniel continua em uma posição de destaque nesse novo governo. Lemos aqui, amigos, Daniel 6, verso 2. Aqui é dito que o rei da Pérsia colocou 120 governadores em todas as províncias, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. O sobrevivente da destruição de Babilônia, Daniel, continuou sendo destacado no governo deste novo reino. E ele foi colocado como um dos presidentes. Ele tinha mais 2 companheiros com quem trabalhava. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Ou seja, Daniel se destacou pela sua verticalidade, pela sua humildade, pela sua sinceridade e honestidade. Porque nele havia um espírito excelente. Gravem isto. O que havia em Daniel? Um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Meus irmãos, a grandeza não se alcança pela corrupção. A grandeza não se alcança pela mentira, pelo ódio, pela imposição, pela humildade, pela sinceridade e pela verticalidade. Esta posição de Daniel despertou inveja nos seus colegas. E eles procuraram todos os defeitos, irmãos, para incriminar Daniel. Buscaram todos os arquivos do reino para incriminar Daniel, mas eles não encontraram. Por quê? Porque Daniel era fiel em tudo quanto fazia. E deste tipo de homem, deste tipo de mulher também, deste tipo de pessoa que Jesus precisa hoje. Vejam aqui, a maior necessidade do mundo é de homens como Daniel. Homens que não se compram nem se vendam. Homens que no seu íntimo sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. O mundo jaz por falta de homens como Daniel, que não se compram e nem se vendem, que não se deixam levar pela corrupção. E quando o mundo tiver homens assim, talvez ainda se torne um lugar um pouco melhor para se viver, mesmo no pecado. Deus precisa hoje na igreja de homens que não se compram, que falam a verdade sem temer, ainda que caiam os céus. Queridos, a Bíblia diz que em Daniel havia um espírito excelente. O que é espírito excelente? Não havia defeito, não havia, diríamos, alguma coisa a esconder, algum pecado secreto. A religião de Daniel não era uma capa de aparência religiosa. Daniel não vivia 2 vidas. Daniel não vivia uma vida dupla. E a palavra de Deus nos diz que, infelizmente, nos últimos dias, haverá muita aparência de piedade. Cristãos com 2 vidas. Cristãos divididos entre Cristo e o mundo. Vejam aqui, Paulo nos escreve, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se destes. Há muitos cristãos hoje, infelizmente, que vivem o que não são e aparentam o que não são. E nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. Irmãos, depois de procurar por muito tempo, os inimigos de Daniel tiveram uma sentada, um debate para se livrar de Daniel. O que nós iremos fazer? Então surge uma ideia. Vejam aqui, Daniel capítulo 6, verso 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, leiam de novo. Se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Esta sempre foi a estratégia de Satanás para capturar, para destruir o povo de Deus. Satanás cria leis que contrariam a lei de Deus. E aí o povo de Deus é levado a decidir. Ou obedecer a Deus, ou obedecer aos homens.
Obedecer a Deus equivale, muitas vezes, a perder posições, a perder títulos, a perder privilégios do mundo, ou até mesmo perder a vida. Obedecer aos homens equivale a abandonar o Senhor e viver uma vida de pecado. A que um povo de Deus vai obedecer? Satanás tem um plano nos últimos dias, o mesmo plano que ele traçou contra Daniel. Vejam aqui, irmãos, Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Amém? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Assim como os inimigos de Daniel procuraram ocasião contra Daniel na lei do seu Deus. Satanás e os seus aliados procurarão ocasião contra o povo de Deus na lei do seu Deus. Lemos aqui o grande conflito. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Qual será o ponto controverso nos últimos dias? O sábado. É por isso que na América agora estão levantando os 10 mandamentos. Ninguém duvida que matar é pecado. Ninguém duvida que adulterar é pecado, que cobiçar é pecado. O mandamento controverso ali é o sábado, que outros dizem que é domingo, mas na verdade é o próprio sábado. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Assim como no episódio de Daniel, nós somos chamados sim a obedecer às autoridades. Obedeçamos sim ao que eles mandam. Mas se as leis dos governos entram em choque com a lei de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel 6, verso 6. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Eles contam que se reuniram e, de modo a proteger o reino e o rei, a grandeza do rei, escreveram aí uma proposta de lei para que o rei pudesse assinar, confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao rei, seja lançado na cova dos leões. E eles pedem, agora, rei, confirma esta proibição e assina o decreto para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Vejam que mais uma vez aqui há uma mistura entre Estado e religião, entre o civil e o religioso. Os homens se uniram, traçaram um projeto de lei, foram submeter ao governador ou ao rei, mas é um projeto de lei religioso, que envolve adoração. E qual foi a atitude de Daniel? Qual foi a atitude deste grande homem de Deus? Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Havia ali no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. As 3 horas de oração de Daniel coincidiam com as 3 horas de sacrifício no santuário. A hora terceira, que era 9 horas para nós hoje, a hora sexta, 12 horas, e a hora nona, 15 horas. Daniel orava a Deus e os seus inimigos ouviram isto. Queridos, tem aqui uma passagem muito interessante. Por que diante desta ameaça, Daniel não parou de orar? Por que ele não diminuiu um pouquinho sua voz? Continuou a orar como fazia antes, mesmo diante de um decreto de morte. Daniel ouvia o rugido dos leões, com fome. Mas ele não mudou sua conduta de oração. Lemos. Por que deveria ele deixar de orar agora, quando o mais necessário era orar? Por quê? Antes renunciaria à própria vida, a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Tranquilamente, Daniel desempenhou seus deveres como chefe dos príncipes
E na hora da oração, dirigiu-se para o seu aposento. E com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, de acordo com o costume, fez as suas petições ao Deus do céu. Amém? Daniel não procurou esconder quem ele era. E os homens ouviram. E correram para denunciar ao rei. Eles sabiam, irmãos, que Daniel seria fiel. Por isso que traçaram aquele plano. E a atitude deles ao chegarem ao rei, ao contarem esta notícia ao rei, revelava ódio, inveja. E o rei percebeu que aquilo tudo não passava de uma armação contra Daniel. Mas o rei tinha que fazer cumprir-se a lei. Lemos. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uau! O rei Dario tinha fé, assim como Daniel. Daniel, meu amigo, eu não posso fazer nada agora. O decreto já foi assinado. Mas eu sei que o seu Deus, a quem tu serves, ele te livrará. Meus irmãos, a nossa fidelidade a Deus nas pequenas coisas da vida, no trabalho, na escola, tem muito poder para alcançar os outros. Há pessoas que não vão demonstrar sua fé publicamente, mas poderão no coração ter uma fé tal pela nossa conduta como companheiros, como amigos. Vejam aqui. Daniel foi lançado na cova dos leões e então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. E fugiu dele o sono. Há pessoas que perguntam, por que Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Por que Deus permitiu que os 3 jovens fossem lançados na fornalha de fogo? Por que Deus não realizou um milagre? Por que Deus não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões? Por quê? Vejam a resposta. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Deus permitiu que os anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Satanás devia ser derrotado e o nome de Deus exaltado e honrado. Amém? Queridos, da mesma forma, Deus não vai impedir a lei dominical. A lei dominical será um meio de espalhar o evangelho por todas as partes do mundo. Amém? A lei dominical será uma maneira do mundo todo saber o que é a verdade bíblica. E Deus sairá honrado. Meus irmãos, passou a noite, o rei em claro, e pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei tinha fé. O rei conhecia o Deus de Daniel. Sabia que ele era poderoso. E ele pergunta, meu amigo Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha, eu imagino os soldados do rei perplexos, olhando um para o outro. Será que este rei está maluco? Onde já se viu uma coisa destas? Os leões deixarem carne viva? Onde é que já se viu uma coisa destas? O rei conhecia o Deus de Daniel. E da cova o rei ouviu uma voz. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Amém? Mas uma vez o Deus de Daniel sai vitorioso, como em todos os capítulos do livro de Daniel. E agora 2 decretos são lançados. O primeiro decreto, a morte dos inimigos de Daniel. O feitiço virou contra o feiticeiro. E os feiticeiros agora são lançados na armadilha que eles mesmos criaram. Segundo decreto, que todo o reino devia reconhecer, adorar e se prostrar diante do Deus de Daniel. Meus irmãos, a firmeza do povo de Deus na crise exalta o nome de Deus. Vejam aqui. Da minha parte, diz o rei, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre.
e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Isto é algo que o rei Nabucodonosor levou anos para entender. Isto é algo que Belsazar não conseguiu entender. Isto é algo que o rei Dario entendeu logo. Que há um Deus nos céus, maior do que todos os reis. Um governante celestial que domina pelos séculos dos séculos. Irmãos, o céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos. E seja o que for que toque em seus escolhidos, toca no próprio Jesus. Jesus não deixou Daniel sozinho na cova dos leões. É possível, meu irmão, que você esteja enfrentando uma perseguição em sua vida, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for. Lembre-se, o sofrimento que trazem para si como seguidor e fiel de Jesus, estão trazendo para o próprio Jesus. E ninguém pode derrotar Jesus. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 14, nos diz claramente: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Diz também o apóstolo Paulo: somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser como Daniel. Romanos capítulo 8 nos diz claramente: nada nos separará do amor de Cristo, nem a perseguição, nem a tribulação, nem as potestades, nem os poderes do inferno. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. É na fornalha ardente que Cristo manifesta a sua poderosa presença em nós. É na cova dos leões que Jesus manifesta a sua poderosa presença em nós. Nas tribulações, Jesus manifesta a sua poderosa presença em nós. Nas perseguições. Queridos, não há nada que nós precisamos temer, pois nós estamos com Deus Todo-Poderoso. Não temas, diz ele, pois eu sou o seu Deus, eu o sustento. Confie nesse Jesus Cristo. Não confie em suas próprias forças, irmão. Confie na força de um Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Obrigado, Jesus Cristo, por mais um estudo do livro de Daniel. Por nos encorajar a ser-lhe fiel nas piores situações, Senhor. Nós sabemos que o Senhor jamais nos abandonará, porque o Senhor é um Deus presente e fiel em cada segundo de nossa vida. Senhor, dá-nos essa força, essa conexão consigo, assim como Daniel, 3 vezes ao dia, dobrava seu joelho em oração. Que nós também dobremos nosso joelho 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes ao dia, se for necessário, para ganharmos uma coragem semelhante. Pai, batiza-nos com teu Santo Espírito para a obra final. Prepara-nos para o seu encontro. Prepara-nos para viver ao seu lado eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós nos veremos na próxima apresentação, aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos.